No próximo capítulo da novela Mania de Você, Luma é convocada a depor na delegacia. Nervosa, ela reflete sobre o que pode revelar e como isso pode afetar sua busca por Leonardo. Enquanto isso, Molina admira os quadros que roubou de Cecília. A beleza das obras contrasta com a escuridão de seu ato, mas ele se sente invencível, como se cada pincelada fosse um passo mais próximo de seu objetivo. Diana, por outro lado, está radiante. Ela conta a Hugo que foi convidada para expor suas joias em São Paulo. O brilho de suas peças reflete sua ambição, mas Hugo, com uma expressão de dor, reclama de uma forte dor de cabeça. Ele tenta esconder seu desânimo, mas a preocupação de Diana é evidente. "Você precisa descansar, Hugo", sugere ela, sem saber que ele está mais preocupado com os segredos que guarda. Enquanto isso, Michele pede a Daniel para revogar sua demissão. Luma, em sua busca por respostas, tenta convencer a Alan a ajudá-la a descobrir o que aconteceu com Leonardo. "Ele precisa de mim, e eu não posso desistir agora", diz determinada. A conexão entre os dois se fortalece, e Alan, tocado pela paixão de Luma, concorda em ajudá-la. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Mércia, por sua vez, avisa a Filipa que lhe dará o dinheiro, mas em troca, ela deverá sair do país. A proposta é tentadora, mas Filipa hesita, ciente de que isso pode mudar sua vida para sempre. Com a ajuda de Alan, Luma descobre que seus quadros foram comprados por Julius Ayer, um nome que a liga ao grupo que fechou o contrato com o Albacoa. A revelação a faz perceber que a trama é mais profunda do que imaginava. Agora, a luta por justiça se transforma em uma corrida contra o tempo, onde cada decisão pode ser crucial. O desespero tomará conta de Mércia. Isso porque ela descobrirá que Mavi foi até a delegacia para revelar ter sido o verdadeiro assassino de Molina. Nisso, ela invadirá o local, afirmará que o filho está louco, tomando remédios e ainda desacatará o agente da lei. Porém, Luma não deixará a mentira dela prevalecer e então a desmascarará. Mesmo assim, a vilã seguirá convicta de seus dizeres a ponto de encarar os policiais com firmeza para dizer que o filho não matou ninguém, caracterizando tudo isso como um absurdo. "O senhor não vai dar ouvidos para essa loucura, não é, seu delegado? O meu filho não tá bom da cabeça, tomou um monte de medicamento, tá alucinado, em surto, dizendo coisas sem sentido, fazendo uma besteira atrás da outra, ele não sabe o que diz." O delegado, surpreso com a atitude da mulher, pedirá calma. Mas Mércia não se dará por vencida. Ela continuará insistindo que Mavi não sabe o que está falando. "Ele não pode assinar nada. Isso é um absurdo. Vocês não podem usar o depoimento de um rapaz que claramente não está no seu juízo perfeito", berrará a megera, tentando de todas as formas deslegitimar a confissão do próprio filho. Mavi, por sua vez, manterá sua posição. Ele encarará o delegado e repetirá, sem hesitação: "Eu matei o Molina. Essa é a verdade. Estou aqui para assumir o que fiz." A tensão na sala será palpável. Mércia arregalará os olhos, percebendo que não conseguirá fazer o filho voltar atrás. Vendo que seus argumentos não estão funcionando, ela mudará de tática. Com um olhar desesperado, tentará apelar para as emoções de Mavi. "Meu filho, você não pode fazer isso com a sua mãe. Eu passei a vida inteira te protegendo, cuidando de você. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você. E é assim que você me retribui? Quer me ver sofrer? Quer se entregar por um crime que não cometeu?" Mas Mavi não se deixará abalar. Ele respirará fundo e responderá: "Eu já passei tempo demais fugindo da verdade, mãe. Chega." A essa altura, Luma perceberá que Mércia está desesperada e usará isso contra ela. "Você diz que quer proteger o Mavi, mas na verdade só quer proteger a si mesma. Você não se importa com ele. Você só se importa com o que ele pode fazer contra você." Mércia, furiosa, apontará o dedo para a nora. "Você é uma ingrata, Luma.
Sempre quis me afastar do meu filho. Desde o primeiro dia tentou virar ele contra mim. Você envenenou a cabeça do Mavi contra mim. Luma, sem medo, enfrentará a sogra. Chega, Mércia. Está na hora da verdade aparecer. O Mavi matou o Molina, e você sempre soube disso. Você tem um pendrive com as imagens que provam isso, mas em vez de entregar para a polícia, usou essas imagens para chantagear o próprio filho. Mércia sentirá o chão sumir sob seus pés. A expressão dela mudará. A raiva será substituída por um breve momento de hesitação. Ela não esperava que Luma tivesse coragem de jogar essa bomba no meio da delegacia. Isso é um absurdo! Exclamará Mércia, tentando retomar o controle da situação. Essa garota está mentindo. Mavi está drogado. O delegado precisa rasgar essa confissão. Isso não tem validade nenhuma. Mas o delegado não se deixará enganar tão facilmente. Ele cruzará os braços e olhará fixamente para Mércia. Se a senhora continuar desacatando a autoridade, serei obrigado a prendê-la. A senhora sabia do crime e, mesmo assim, omitiu informações e escondeu provas? Isso é cúmplice de assassinato. Mércia arregalará os olhos, sentindo o pânico tomar conta de seu corpo. Ela balbuciará. Eu não sei do que estão falando. Eu só quero proteger o meu filho. Mavi intervirá mais uma vez. Ela sabia de tudo desde o começo, delegado. Eu atirei no Molina, e ela guardou a prova para usar contra mim. Ela fez da minha vida um inferno com isso. Mércia, vendo que não tem mais como escapar, tentará inverter a situação mais uma vez. O Mavi está confuso, ele está paranoico, ele vê coisas. Ele sempre foi assim desde criança. Tem surtos. Inventava histórias o tempo inteiro. Isso é só mais uma das loucuras dele. O delegado baterá com a caneta na mesa, impaciente. Então me explique, senhora Mércia, por que a senhora nunca mencionou esses surtos antes? Por que nunca trouxe laudos médicos comprovando isso? Mércia engolirá em seco. Ela perceberá que está encurralada. Luma, sem perder tempo, cravará a última estaca no coração da sogra. Quer provas, delegado? Então olhe no cofre da casa da Mércia. O pendrive com as imagens do Mavi atirando no Molina está lá dentro. O delegado assentirá. Muito bem. Vou mandar uma equipe averiguar. Se encontrarmos essa prova, a senhora Mércia será indiciada por obstrução da justiça e coação de testemunha. Mércia, agora pálida, tentará mais um último truque. Isso é uma armação. Vocês querem me destruir. Meu próprio filho está contra mim. Como podem fazer isso comigo? Mavi não se deixará abalar. Ele apenas olhará para a mãe com tristeza. Você fez isso com você mesma, mãe. Agora é tarde demais. O delegado dará ordem para que Mércia seja levada para outra sala, onde deverá prestar esclarecimentos sobre a acusação de ocultação de provas. Enquanto ela é arrastada para longe, ainda tentará gritar esperneando. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou inocente. Vocês estão cometendo um erro. Luma, exausta, soltará um suspiro aliviado. Olhará para Mavi e verá nos olhos dele o peso da culpa. Mas no fundo também verá um homem que, pela primeira vez em muito tempo, está pronto para enfrentar as consequências de seus atos. O destino de Mércia está selado. Por mais que tente reverter a situação, cada palavra que sai de sua boca apenas cava um buraco mais fundo para si mesma. Sua expressão arrogante, outrora impenetrável, está manchada pelo desespero. Ela sempre acreditou que poderia manipular todos ao seu redor, que teria o controle absoluto sobre Mavi e que sua inteligência seria suficiente para enganar até mesmo a polícia. Mas diante das provas, da determinação de Luma e da coragem inesperada de Mavi, seu castelo de mentiras está desmoronando de forma irreversível. Luma, por sua vez, está exausta, mas também aliviada. Durante muito tempo, vê o marido ser consumido por culpa e medo, prisioneiro das chantagens da própria mãe. Foram meses de sofrimento, segredos e tensão. E agora,
Depois de tanto tempo vivendo sob a sombra das manipulações de Mércia, finalmente a verdade está prevalecendo. Ela sabe que Mavi terá um longo caminho pela frente, que as consequências de sua confissão não serão fáceis, mas no fundo, entende que esse é o único caminho possível para a liberdade dele. Mavi, por sua vez, está olhando para sua mãe com um misto de tristeza e alívio. Por mais cruel que ela seja, ainda é sua mãe, e vê-la tão fragilizada está causando um aperto no peito. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que não pode mais permitir que ela dite sua vida. Durante anos, Mércia o manipulou, o controlou, fez com que ele duvidasse de sua própria sanidade, usou o amor que ele sente por ela como uma arma. Agora, ele está rompendo essas correntes, mesmo que isso signifique vê-la pagar pelos crimes que cometeu. O delegado, com sua experiência, já lidou com inúmeros casos de mentiras e manipulação, mas raramente viu alguém se afundar tão rápido quanto Mércia. Ele sabe que, assim que os policiais encontrarem o pendrive, não haverá mais dúvidas sobre a culpa dela. Mais do que cúmplice, Mércia está se tornando oficialmente responsável por obstrução da justiça, chantagem e ocultação de provas. Rudá e Viola se verão em apuros novamente, desta vez por causa de Molina, que deveria estar morto, mas ressurge para assombrar a vida do casal. A busca pela verdade leva Rudá a um perigoso caminho, e um deslize da mocinha ao contar demais sobre seus planos a colocará em sério risco. Desde que foi preso injustamente, Rudá alimentava o desejo de provar sua inocência e encontrar respostas para os mistérios que cercavam a morte de Molina. No entanto, sua jornada se complica quando ele consegue escapar da prisão com a ajuda de outros detentos. Entre eles está Edinho, um criminoso experiente que vê em Rudá um aliado valioso para seus próprios interesses. Além disso, o foragido Gavião se junta a Rudá, enxergando nele um parceiro improvável para a missão de desvendar a verdade. A grande virada acontece quando Rudá descobre que Molina está vivo. A princípio, ele duvida da informação, mas ao encontrar Mércia, que guarda um pendrive com uma gravação comprometedora, suas suspeitas se confirmam. O vídeo, supostamente perdido, contém imagens do momento em que Molina forjou sua própria morte, enganando a todos e se livrando de inimigos perigosos. Disposto a confrontá-lo, Rudá vai atrás do empresário e acaba caindo em uma emboscada. Molina, ciente de que Rudá está na sua cola, arma um esquema para eliminá-lo de vez. No confronto direto, Molina não hesita e atira contra Rudá, acertando-o de raspão. Ferido, Rudá ainda consegue escapar mergulhando no mar, mas seu estado é preocupante. Gavião, que estava nas proximidades, consegue resgatá-lo e levá-lo para um esconderijo, onde ele poderá se recuperar minimamente antes de seguir com o plano. Ciente de que não pode mais agir sozinho, Rudá pede a Gavião que entre em contato com Viola. Ele sabe que precisa da ajuda dela, não apenas por confiar na namorada, mas também porque ela pode ter informações valiosas sobre as movimentações de Molina. Gavião, então, encontra uma maneira de fazer o recado chegar até Viola sem levantar suspeitas. Ele instrui a jovem a ir até a Praia do Sossego, um lugar cheio de memórias para o casal, e utilizar uma lanterna para se comunicar com Rudá sem chamar a atenção de terceiros. Viola, desesperada para rever o amado e ajudá-lo, aceita o plano sem hesitação. No entanto, sua ansiedade a faz cometer um erro crucial. Durante uma conversa com Luzia, sua amiga de longa data, ela acaba revelando detalhes sobre o encontro secreto. O que Viola não imaginava é que Mércia, atenta a todos os movimentos de Rudá, também estava por perto e ouviu tudo. Mércia, leal a Molina e disposta a manter seu segredo a qualquer custo, imediatamente repassa a informação para o empresário. Molina, por sua vez, vê nisso a oportunidade perfeita para se livrar de Rudá de uma vez por todas e decide preparar uma armadilha para o casal.
Ele envia um de seus capangas mais letais para capturar Viola antes que ela consiga encontrar Rudá. No dia marcado para o encontro, Viola chega à Praia do Sossego com o coração acelerado. O local, que antes simbolizava momentos felizes ao lado de Rudá, agora parecia sombrio e ameaçador. Mesmo assim, ela segue as instruções de Gavião e sinaliza com a lanterna. A cada piscar de luz, a esperança de reencontrar Rudá se fortalece. No entanto, antes que ele consiga chegar, algo inesperado acontece. Viola sente um movimento estranho atrás dela. Em questão de segundos, um pano embebido em clorofórmio é pressionado contra seu rosto. Ela tenta resistir, se debater, gritar, mas seus sentidos começam a falhar. A visão fica turva, os músculos perdem a força e, pouco a pouco, a escuridão toma conta. A última coisa que ela percebe é a voz distorcida de um homem dizendo: "Molina mandou um recado para você, mocinha. Boa noite." Viola desmaia instantaneamente. O capanga age rápido, amarrando seus pulsos e tornozelos com cordas grossas. Ele também coloca uma mordaça para evitar que ela grite ao recobrar a consciência. Sem perder tempo, ele a arrasta para dentro de um carro preto estacionado nas proximidades, onde outra pessoa já os aguarda para levá-la ao cativeiro. Enquanto isso, Rudá segue em direção à praia, completamente alheio ao que aconteceu com Viola. Ele acredita que finalmente poderá revê-la e explicar tudo, mas ao chegar ao local combinado, não vê nenhum sinal da amada. Ele acende sua lanterna e pisca algumas vezes, esperando uma resposta. Nada. Apenas o som das ondas quebrando na areia. Seu coração começa a bater mais rápido. Algo está errado. Viola nunca o deixaria esperando, não depois de tudo que passaram. Ele caminha pela praia, chamando pelo nome dela, mas apenas o silêncio responde. A sensação de perigo se intensifica. Do outro lado da cidade, em um galpão abandonado, Viola desperta com a cabeça pesada e os membros doloridos. Sua visão ainda está embaçada, mas ela consegue distinguir sombras ao seu redor. Logo, percebe que está amarrada e indefesa. Uma figura surge à sua frente. Ela pisca algumas vezes, tentando ajustar o foco da visão, até reconhecer a silhueta de Mércia. "Finalmente acordou, princesa?" Mércia diz com um sorriso cínico. Viola tenta falar, mas a mordaça impede que sua voz saia de forma compreensível. "Não se preocupe, não vamos machucar você. Pelo menos, não por enquanto. Só queremos garantir que você e Rudá fiquem bem longe dos negócios do Molina." Viola sente um frio na espinha. Ela sabe que está nas mãos dos inimigos e que, se não encontrar uma maneira de escapar, seu destino pode ser selado ali mesmo. Enquanto isso, Rudá, desesperado, percebe pegadas na areia e restos de pneus próximos à vegetação. Sua mente trabalha rápido. Viola não o abandonaria. Se ela não está ali, é porque algo aconteceu. E ele não vai descansar até encontrá-la. A noite, que prometia um reencontro emocionante, se transformou em um pesadelo. E agora, o jogo entre Rudá e Molina entra em uma nova fase, onde cada passo pode ser fatal. O sequestro de Viola representa um novo nível de perigo na disputa entre Rudá e Molina. O que antes era uma busca pela verdade, agora se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência. Viola, capturada e à mercê dos inimigos, sente o peso da situação enquanto tenta encontrar uma saída. Sua mente trabalha freneticamente, buscando qualquer brecha para escapar, mas os capangas de Molina não lhe dão trégua. Mércia, observando tudo com frieza, parece se divertir com o sofrimento de Viola. Para ela, a chefe não passa de uma peça descartável no grande esquema de Molina. No entanto, Viola não pretende ser apenas uma vítima. Mesmo amarrada e amordaçada, ela sabe que precisa manter a calma e esperar o momento certo para agir. Enquanto isso, Rudá, tomado pela angústia, sente que cada segundo perdido pode custar a vida de Viola. Ele examina as pegadas na areia, tentando deduzir quantas pessoas estavam envolvidas na captura da namorada.
Os rastros indicam que um carro foi usado para levá-la embora, mas a direção não é clara. Sem pistas concretas, ele percebe que não pode agir sozinho. Sem escolha, Rudá decide recorrer a Gavião, que tem experiência no submundo e conhece os esconderijos usados por criminosos como Molina. Quando se encontram, Gavião percebe a expressão transtornada do amigo e entende imediatamente que algo deu errado. Viola foi levada, Gavião. Eu preciso encontrar ela antes que seja tarde demais, diz Rudá, sua voz carregada de desespero. Gavião estreita os olhos, analisando a situação. Ele sabe que Molina é ardiloso e não costuma deixar rastros fáceis de seguir. Ainda assim, ele conhece algumas pessoas que podem ter informações sobre o paradeiro de Viola. Molina tem vários esconderijos, mas tem um lugar onde ele costuma levar quem quer manter sob controle, responde Gavião. Um galpão nos arredores da cidade. Se Viola estiver lá, a gente precisa agir rápido. Enquanto eles traçam um plano para invadir o possível cativeiro, Viola se esforça para soltar as amarras que prendem seus pulsos. Com movimentos discretos, ela testa a resistência das cordas, sentindo o atrito queimando sua pele. O tempo passa lentamente, e cada segundo parece uma eternidade. Mércia percebe o esforço da refém e sorri, como se estivesse se divertindo com a tentativa inútil. Você acha mesmo que pode fugir? Provoca Mércia. Molina já decidiu o que vai fazer com você e com o Rudá. Vocês dois são um problema. Mas não se preocupe. Logo tudo isso vai acabar. As palavras de Mércia fazem um arrepio percorrer a espinha de Viola. Ela sabe que não pode esperar para ser resgatada. Precisa agir por conta própria antes que Molina decida acabar com sua vida. Enquanto isso, Rudá e Gavião chegam à região onde o galpão está localizado. Observam de longe, analisando a movimentação dos capangas de Molina. São muitos homens armados, e uma invasão direta seria suicídio. Se a gente entrar atirando, eles acabam com Viola antes mesmo de a gente chegar nela, diz Rudá com os punhos cerrados. Preciso de uma distração. Gavião reflete por um momento e depois sorri de maneira astuta. Eu conheço a pessoa certa para isso. Poucos minutos depois, um velho conhecido do crime local surge. Edinho, o mesmo que ajudou Rudá a escapar da prisão. O criminoso tem suas próprias desavenças com Molina e enxerga a situação como uma oportunidade de vingança. Molina já me ferrou uma vez. Tá na hora de devolver o favor, diz Edinho, preparando um plano para chamar a atenção dos capangas. Enquanto Edinho e Gavião criam uma distração explosiva do lado de fora do galpão, Rudá aproveita o caos para se infiltrar no local. Seu coração bate acelerado ao atravessar os corredores escuros, cada passo movido pela adrenalina. Dentro do cativeiro, Viola percebe a movimentação estranha. O barulho das explosões do lado de fora indica que algo está acontecendo. Seus captores se distraem e ela vê sua chance. Com um esforço final, consegue soltar as mãos e, sem hesitar, usa a cadeira onde estava sentada para acertar um dos homens que a vigiava. O golpe o derruba, mas outro capanga reage rapidamente, segurando-a com força. É nesse momento que Rudá surge. Seu olhar se cruza com o de Viola, e ele sente um alívio imediato ao vê-la viva. Mas a batalha ainda não acabou. Molina não costuma perder facilmente, e o casal sabe que essa guerra está longe de terminar. Pela primeira vez, Luma vai se declarar abertamente para o Mavi, dando a chave para que ele finalmente supere sua obsessão por Viola. Será um momento inesperado e emocionante, pois, apesar de todas as reviravoltas que os dois enfrentaram ao longo da trama, Luma nunca havia verbalizado seus sentimentos de forma tão clara. A história estará em um momento decisivo. Mavi terá perdido o controle do resort e se entregado à polícia pelo assassinato de Molina. Sem forças para reagir, ele mergulhará em uma depressão profunda, alheio a tudo ao seu redor. O peso da culpa será insuportável,
E Mavi passará a acreditar que não há redenção possível para ele. Nos últimos tempos, ele enfrentou muitas batalhas, algumas internas, outras externas. A perda do Albacoa ante seu império já teria sido um golpe duro, mas a confissão do assassinato de Molina será o ponto final para sua sanidade emocional. O homem outrora imponente e intransigente agora se tornará uma sombra de si mesmo, isolado, sem perspectivas e se entregando completamente ao desespero. Luma relatará os problemas causados pela nova administração do resort. Mércia, sem qualquer consideração pelo legado do Albacoa, fará mudanças drásticas na equipe, demitindo funcionários essenciais, incluindo Hugo, um dos colaboradores mais fiéis a Mavi. No entanto, para a surpresa de Luma, ele reagirá com total desinteresse. O destino do resort não me importa mais, dirá ele, encarando o chão com um olhar vazio. Isso será um choque para Luma, que esperava que Mavi pelo menos demonstrasse alguma indignação. Afinal, ele sempre foi obcecado pelo poder e pelo controle. O fato de vê-lo tão apático e indiferente à ruína de tudo o que construiu acenderá um alerta. Mavi, nada do que eu te falei te revolta, mexe com você, te desperta a mínima reação? Perguntará ela, tentando provocá-lo de alguma forma. Mas ele apenas dará de ombros e repetirá com um tom de voz frio. O Albacoa não é mais meu. Não tenho mais nada a ver com isso. Só lamento pelo seu restaurante, mas você reabre o Violeta em outro lugar. A frieza de Mavi não será um reflexo de desprezo por Luma, mas sim de sua completa descrença em um futuro para si mesmo. Ele se verá como um homem sem propósito, sem legado, sem amor. Preocupada com o estado do marido, Luma insistirá para que ele procure ajuda médica. Ela sabe que Mavi está destruído não apenas pelo que perdeu materialmente, mas pela culpa avassaladora de ter matado o próprio pai. Ainda que o crime tenha ocorrido em meio a um momento de extrema tensão, e mesmo que Molina não fosse um homem inocente, Mavi não conseguirá se perdoar. Ele baixará a cabeça e dirá, quase em um sussurro, estou amaldiçoado. O que eu fiz não tem volta. Nunca mais vou ser amado por ninguém. Essa afirmação partirá o coração de Luma. Ela verá diante dela um homem quebrado, derrotado, convencido de que está condenado à solidão eterna. E isso a fará tomar uma decisão que nunca imaginou ter coragem de tomar. Respirando fundo, reunindo toda a sua força emocional, Luma se inclinará em sua direção e responderá com firmeza. Como nunca ser amado por ninguém? E eu? Você desistiu do nosso casamento de nós dois? Mavi levantará os olhos para encará-la, confuso. Ele não esperava essa reação. Acha que Luma apenas está ali por obrigação, por pena. Ele balança a cabeça, como se não acreditasse. Luma, você merece algo melhor, dirá ele, com voz rouca. Mas antes que ele continue a enumerar todos os motivos pelos quais ela deveria esquecê-lo, Luma o interromperá com palavras que mudarão tudo. Mas eu amo você, Mavi. O vilão ficará atônito. Ele abrirá a boca, mas nenhuma palavra sairá. Ele nunca tinha ouvido Luma dizer isso de forma tão clara, tão sincera. A ex-patricinha, por sua vez, continuará, determinada a arrancá-lo do poço sem fundo onde ele se jogou. Tô dizendo agora, eu te amo, Mavi. Eu te amo muito, de verdade. Reage. Por mim, por nós dois. Sai desse buraco. Eu te amo. A intensidade da declaração mexerá com Mavi de uma forma que ele jamais imaginou ser possível. Ele sentirá um calor no peito, algo que não sentia há muito tempo. Luma, emocionada, tomará as mãos dele entre as suas, apertando-as com força. Você acha que tá sozinho, mas não tá. Eu tô aqui, sempre estive, e não vou desistir de você. Você não é só o que fez de errado. Você não é só os seus erros. Eu conheço o homem que existe aí dentro. Mavi tentará desviar o olhar, mas Luma o fará encará-la. Eu te amo, Mavi. E sei que, lá no fundo, você me ama também.
a expressão dele começará a mudar. As palavras de Luma ecoarão em sua mente. Ele ainda se sente indigno, mas, pela primeira vez em muito tempo, sente um fio de esperança. A verdade é que ele sempre achou que ninguém poderia amá-lo de verdade. Sempre acreditou que era um homem condenado a estar só. Mas agora, olhando nos olhos de Luma, ele se vê diante de uma nova possibilidade. Luma esperará, ansiosa por alguma reação. Será esse o momento em que Mavi finalmente conseguirá deixar sua obsessão por Viola no passado? Conseguirá ele aceitar que tem um futuro ao lado de Luma? Seus olhos, antes sem brilho, começam a mostrar um resquício de vida. E talvez, pela primeira vez, Mavi perceba que a redenção não vem apenas do perdão dos outros, mas da capacidade de se perdoar e aceitar o amor que ainda existe para ele. As palavras de Luma continuarão ecoando na mente de Mavi muito depois de sua visita. Pela primeira vez em muito tempo, ele se verá diante de uma escolha que nunca considerou verdadeiramente: permitir-se ser amado ou continuar mergulhado no abismo de sua própria culpa. A declaração de Luma não será apenas um desabafo apaixonado, mas um convite para um novo começo. Um convite para que ele se reconstrua e abandone a obsessão destrutiva que marcou sua trajetória. Mavi sempre se orgulhou de ser um homem forte, determinado e implacável. Mas no fundo, sempre viveu atormentado por seus próprios demônios. Ele nunca aceitou a vulnerabilidade, sempre a enxergando como fraqueza. No entanto, agora, diante da sinceridade de Luma, perceberá que admitir seus sentimentos e enfrentar sua dor pode ser, na verdade, o maior ato de coragem de sua vida. A lembrança de Viola ainda assombrará sua mente, mas pela primeira vez, não como uma obsessão incontrolável, e sim como uma página virada de um livro já lido. Luma conseguirá, com sua paciência e seu amor genuíno, mostrar a ele que o futuro não precisa ser uma repetição eterna dos erros do passado. Ele entenderá que, ao se libertar de sua fixação por Viola, poderá enxergar o que realmente esteve à sua frente o tempo todo. Um amor verdadeiro, uma chance real de felicidade. Mas, para aceitar essa nova realidade, Mavi precisará enfrentar a si mesmo. A culpa pelo assassinato de Molina ainda pesará em sua consciência, mas Luma o fará perceber que viver apenas para se punir não trará justiça a ninguém. Ele precisará encontrar uma forma de lidar com seu passado sem se deixar consumir por ele. Ainda que a decisão de seguir em frente não seja imediata, uma mudança começará a acontecer dentro dele. A apatia dará lugar à reflexão. A desesperança começará a ceder espaço para uma possibilidade, ainda que pequena, de redenção. Pela primeira vez, Mavi pensará em um futuro onde ele não seja apenas o vilão da própria história, mas alguém capaz de se reconstruir. Luma, por sua vez, continuará ao seu lado, firme e determinada. Ela não espera que Mavi mude do dia para a noite, mas sabe que plantar a semente da esperança já é um grande passo. Sua declaração de amor será o primeiro tijolo na construção de um novo caminho para ambos. Um caminho onde Mavi possa deixar de ser refém de seus erros e onde os dois possam reescrever suas histórias juntos. Assim, a obsessão por Viola será, enfim, enterrada. E em seu lugar, surgirá algo novo. A possibilidade de um amor maduro, construído não sobre ilusões ou caprichos, mas sobre aceitação, perdão e, acima de tudo, a escolha consciente de ser feliz. O destino de Mavi ainda será incerto, mas uma coisa será clara. Luma conseguiu tocar sua alma como ninguém jamais fez. E talvez, apenas talvez, isso seja suficiente para fazê-lo renascer das cinzas. Isis vai dar um tiro no próprio pé em mania de você. A vilã, que passou anos manipulando e enganando a família do marido, finalmente será desmascarada pela sogra, Berta, de uma forma inesperada.
tudo acontecerá quando a matriarca estiver sozinha e arrasada na mansão e decidir relembrar os bons momentos ao lado do filho Henrique. A empresária, tomada por uma profunda nostalgia, pegará álbuns de família e mergulhará em lembranças que a confortam. Ela passará as páginas com carinho, revivendo momentos felizes, desde o nascimento de Henrique até o casamento dele com Isis. Porém, ao observar atentamente as datas, Berta fará uma descoberta bombástica que mudará tudo. Entre as fotos, a milionária verá os registros do casamento da loira com seu filho, e de repente um detalhe saltará aos olhos. Tomás nasceu 11 meses após a união de Isis e Henrique. Essa conta não fecha. A empresária, sempre perspicaz, perceberá que algo não bate com a história contada pela nora durante todos esses anos. Na trama, Isis sempre sustentou que foi vítima de um abuso cometido por um primo chamado Tobias antes de se casar com Henrique. Segundo a versão da vilã, o marido sempre soube da verdade, mas escolheu assumir a criança sem questionar, para protegê-la do julgamento alheio. Durante anos, essa mentira serviu para que ela se mantivesse intocável dentro da família e ganhasse a compaixão de Berta. No entanto, Berta nunca foi uma mulher ingênua. Mesmo devastada pela morte do filho, sempre teve um olhar desconfiado sobre a nora, e ao longo dos anos foi coletando pequenas pistas que indicavam que Isis não era tão inocente quanto fingia ser. Agora, ao perceber o erro na cronologia dos fatos, a verdade começa a se revelar diante de seus olhos. Com a descoberta, Berta se enfurece. Ela exige que Isis conte a verdade sobre a paternidade de Tomás. Pressionada, a vilã tenta se esquivar e insiste que sua história é real, mas a empresária já está decidida a não cair em mais um de seus jogos. Peraí, se vocês casaram em setembro e o Tomás nasceu em agosto do ano seguinte, ele nasceu 11 meses após o casamento, então Henrique não casou com você já grávida. Como é que você pode insistir nessa mentira de ter sido abusada por esse primo Tobias que nunca existiu? Dispara Berta com um olhar fulminante. A dondoca sem saída tenta se defender. Eu já disse 1000 vezes. Tobias existiu sim, e ele arruinou a minha vida. Berta balança a cabeça negativamente, demonstrando sua indignação. Eu já verifiquei com fontes seguras. Esse primo foi uma invenção sua. Você mentiu esse tempo todo com a cara mais deslavada e eu fiquei dando corda para ver até onde você iria. Acusa a empresária, vendo a expressão de pânico surgir no rosto da nora. Isis começa a suar frio. Ela sabe que não tem argumentos sólidos para manter sua farsa, mas insiste em tentar descredibilizar as descobertas da sogra. A sua fonte é a Michelle, não é? Ela sempre teve inveja de mim, nunca gostou de mim e faria qualquer coisa para me destruir. Berta não se deixa abalar. Com primo Tobias ou sem, o fato é que você teve o Tomás 11 meses após o casamento. Isso não bate com a história que você me contou, de ter sido abusada e aí depois o Henrique ter assumido você e a criança para te amparar. Encurralada, Isis começa a gaguejar. Isso não significa nada. A gravidez pode ter sido atípica. Berta gargalha, mas é um riso carregado de ironia e indignação. Não me venha com essa. Você acha que eu sou burra? Nenhuma gravidez dura 11 meses. Chega de mentiras, Isis. Você enganou a minha família tempo demais. A tensão explode na mansão. Isis se afasta, buscando uma saída, mas não há para onde correr. Berta está decidida a ir até o fim. Nesse momento, a empresária encara a nora com um olhar frio e cortante. Eu quero saber a verdade agora. Quem é o verdadeiro pai do Tomás? Isis se desespera. Pela primeira vez, sente que pode perder tudo. Sem conseguir encontrar uma saída, ela tenta mudar de assunto, mas Berta não permite. Ou você me conta agora, ou eu mesma vou descobrir e garantir que todo mundo saiba. A loira engole em seco. Ela sabe que a verdade pode destruí-la. Tomás não é filho de um primo abusador inexistente, mas sim fruto de um relacionamento proibido que ela sempre escondeu. Henrique nunca soube que foi enganado desse jeito.
A vilã tenta uma última cartada. Você não pode fazer isso comigo, Berta. Eu sou a mãe do seu neto. O que acha que vai acontecer se ele descobrir que você quer me destruir? Mas Berta não se deixa abalar. Meu neto vai crescer com a verdade, não com as suas mentiras. E você vai pagar por cada palavra falsa que disse. A empresária se levanta e caminha até a porta. Izzy sente um frio na espinha ao perceber que a sogra pode estar indo contar tudo a alguém. Espera, aonde você vai? Berta se vira e dá a resposta final. Acabar com a sua farsa de uma vez por todas. O desespero toma conta de Isis. A vilã, que sempre teve tudo sob controle, agora vê seu castelo de mentiras ruir. Ela sabe que, se a verdade vier à tona, perderá tudo o que conquistou. A revelação de Berta será o ponto de partida para a derrocada de Isis. Nos próximos capítulos, a verdade começará a se espalhar, e a vilã verá seu mundo desmoronar aos poucos. Tomás descobrirá a mentira que a mãe sustentou por anos, e sua reação será devastadora. Além disso, os aliados de Isis começarão a se voltar contra ela. Michelle, que sempre desconfiou da loira, não perderá tempo em expor ainda mais segredos da vilã. Enquanto isso, Berta assumirá uma postura firme para proteger a família. Determinada, ela fará de tudo para garantir que a verdade venha à tona e que Isis pague por todas as suas mentiras. O que acontecerá com a vilã agora que sua farsa foi desmascarada? Será que ela conseguirá reverter a situação ou finalmente enfrentará a justiça? A partir do momento em que Berta desmascara Isis, a vida da vilã entra em colapso. O que antes parecia um império de manipulação e mentiras, começa a desmoronar peça por peça. Tomás, o maior alvo da farsa, não aceitará facilmente a verdade sobre sua origem. Crescendo acreditando que sua mãe era uma vítima, ele se sentirá profundamente traído ao descobrir que foi usado como peça central de um golpe contra Henrique e sua família. A revolta do jovem será um dos momentos mais impactantes dessa reviravolta. Tomás, que sempre defendeu a mãe contra qualquer acusação, finalmente verá que ela não é a pessoa que afirmava ser. O choque da verdade o deixará perdido, e ele poderá até se afastar completamente de Isis. O medo da vilã se tornará realidade, perder o filho para sempre. Mas o impacto não será apenas emocional. Com essa revelação, Berta tomará medidas drásticas. Determinada a limpar o nome do filho falecido e proteger seu neto, ela começará a investigar ainda mais o passado de Isis, expondo outras mentiras que a vilã tentou esconder. Os aliados da loira começarão a se afastar, percebendo que o castelo de cartas está prestes a desmoronar. Isis, que por tanto tempo se sentiu no controle de tudo e de todos, experimentará pela primeira vez o que significa estar completamente sozinha. A influência que ela exercia sobre os que a cercavam desaparecerá, e aqueles que antes a apoiavam agora se tornarão seus maiores inimigos. Shirley, que já nutria desconfianças, romperá qualquer laço com ela, e até mesmo Michelle, sua rival declarada, usará a situação para acelerar sua queda. A grande questão será: Isis conseguirá arquitetar um novo plano para sair dessa enrascada? Ou finalmente enfrentará as consequências de seus atos? Se tentar manipular a situação mais uma vez, poderá se afundar ainda mais, principalmente agora que Berta está disposta a ir até as últimas consequências para que a verdade seja feita. Com o avanço das investigações de Berta, novas revelações podem surgir. Será que, além de Tomás, Isis esconde outros segredos? A trama promete trazer mais revelações sobre o passado da vilã, podendo até mesmo envolver crimes ainda mais graves. O público de Mania de Você pode esperar momentos de tensão, reviravoltas e um desfecho eletrizante para essa história. Se a verdade realmente for exposta, Isis pode perder tudo: o amor do filho, a confiança das pessoas, sua estabilidade financeira e, quem sabe, até sua liberdade.
Mas, se a vilã encontrar um jeito de contornar a situação, será que ela conseguirá enganar a todos mais uma vez? De uma coisa é certa: a partir desse momento, nada mais será como antes para Isis. Seu maior erro foi subestimar Berta, e agora ela pode pagar o preço mais alto de sua vida.